trouxe a sua Bíblia? Abra no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 5. É um desafio trazer uma mensagem assim, mediante os dias de hoje. A demanda de mensagens que você escuta em geral, em vários lugares, resumidamente você escuta, olha, você quer resolver os teus problemas, você quer resolver os teus problemas e você quer resolver os seus problemas. A instiga que há em muitas mensagens e coaches, ou pode ser o que for, para que você cuide apenas da tua vida, é o que enfraquece o corpo de Cristo e o efeito do poder de Deus através do corpo de Cristo. O que enfraquece é a comunhão. Então, meu irmão, é um desafio trazer uma mensagem dessa, uma mensagem rápida, mas objetiva. Todo mundo achou? Eu coloquei o título dessa mensagem, O Deserto de Alguém. João 13, do 1 ao 5, diz assim a minha tradução: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Amém? Assente-se, por favor. Eu não sei quantos anos você tem. Não sei. Tem uns que são mais velhos aqui. Eu acho que a pessoa que tem daqui, a irmã Maria Helena, está aqui, ele vai fazer 80, né, irmã Maria Helena? Ano que vem faz 80. Olha aí. Faz 80. Imagina uma máquina de lavar com 80 anos. Imagine um carro com 80 anos. Então, ali é placa preta, né, conservada. Ela é um clássico, é isso aí, conservada e tudo mais. Mas a idade, ela independe. É impressionante isso. Ontem eu tive a triste notícia de uma menina de 9 anos que cometeu suicídio. Então foi pedido para orar pela família e coisa e tal. A menina estava sofrendo muita perseguição. Deram outros nomes para isso também, o famoso bullying. Enfim, tantas coisas na escola. E é um ato muito impulsivo isso. Então não dá para a gente saber as demandas com 9 anos. Esses dias eu vi uma criança com perto de 6 anos que morreu também de câncer. E agora, ontem apareceu o homem mais sujo do mundo, mais de 50 anos sem tomar banho, morreu com 93. Alguém viu essa reportagem ou não? Viu? 93 anos ele morreu, né? Pode ser que então a água, o banho esteja fazendo mal para alguém. É brincadeira. Mas com 93 anos ele faleceu. Então dá para você saber quem que vai partir primeiro. Mas daqui, por exemplo, eu lembro do nosso saudoso irmão Jurandir. Quando eu assumi a igreja, eu disse que eu queria fazer essa coluna redonda. E foi uma birra. Porque 3, 4 pedreiros que vieram aqui, por que não faz quadrada? Por que é isso? Daí é interessante porque você não tem dinheiro, não sabe fazer e ainda é teimoso. E todos os pedreiros falaram, não, eu quero fazer redonda. A Indianara falou para mim assim, pastor, o meu pai, ele é aposentado, ele está em casa, ele foi carpinteiro há muito tempo, de repente vocês podem achar uma solução. Eu falei, ele tem alguma igreja? Ela, não. E ele veio com a mochilinha. O que me chamou a atenção foi um cabo de plástico e uma broca de furadeira que ele enfiou ali, afiou e fez uma chave de fenda. As ferramentas dele eram daquele jeito, né? E ele falou, pastor, então
conversou comigo: amanhã eu volto e vamos estudar a forma como que dá para a gente fazer. E ele fez uma forma ali, engrossou um PVC, fez uma forma para fazer aquelas dobras, aquelas coisas todas, enfim. O homem, resumindo, a gente conversando, ganhei ele para Jesus, batizei ele, se tornou diácono na igreja por muitos anos, foi até líder de homens. E eu lembro que a última vez que eu vi ele foi o aniversário dele. Ele veio para a Santa Ceia, terminou a Santa Ceia e foi para casa. Falei: puxa, nem consegui dar um abraço nele. Mandei uma mensagem para ele, ele agradeceu. Isso num domingo. Na quarta-feira eu soube que ele foi internado. Na sexta-feira, na quinta-feira eu fui orar por ele. Na quarta-feira ele foi internado. Na quinta-feira me avisaram, eu fui orar por ele. E na sexta-feira, ou sábado, ele acabou falecendo. Se fosse para você deixar um recado para alguém, uma mensagem para alguém, se fosse para você deixar uma herança para alguém, vocês estão me ouvindo bem ou não? É que a hora que eu estou falando tem uns que fazem assim, ó. Se fosse para você deixar uma herança, um recado para alguém, diz uma coisa: o que você deixaria para os teus filhos, para os teus pais? Uma mensagem. O que você deixaria para as pessoas aqui dessa terra? O que você deixaria? Essa semana eu vi um psiquiatra falando. Um adolescente, quem quer mudar o mundo é adolescente. Os adultos, eles querem mudar os próprios traumas. Eles querem aprender a lidar com as próprias emoções, com os próprios erros e coisa e tal, e depois disso tentar ajudar as pessoas próximas a ele. Ele quer mudar o mundo arrumando a sua cama. Ele quer mudar o mundo pagando as suas contas certinho, não roubando próximos, ajudando um benefício, enfim. O adolescente que tem esses braços levantados assim, às vezes, revolução, coisa e tal, vamos lá, enfim. Mas se você pudesse deixar um recado para alguém, se você tivesse todo o poder, interessante, né? Jesus, e ele poderia fazer aparecer ali um cavalo saindo fogo pelas ventas, um cavalo com 200 asas. Ele podia fazer aparecer qualquer coisa ali para que aqueles discípulos ficassem espantados. Ele poderia fazer coisas incríveis, mas não. Ele fez algo que os marcou e deixou um recado que está ao alcance de todos nós. Na ceia, quando concluiu a ceia, a Santa Ceia, a última ceia, Jesus levanta, como diz o Bulhão, fica desnudo na cintura para cima, pega ali, e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele começa a enxugar os pés dos discípulos, e ele fala: se vocês fizerem isso uns pelos outros, vão reconhecer vocês, e vocês vão ser os meus discípulos. Olha só, teve até o Pedrão da vida, 880, Pedro, uns agora estão falando Pedro 22, fala mais que não sei o que, e outros estão falando Judas 13, que não fala, outros que não fala muito bem, mas aqui nos cantos, Ficou brabo, Osmar? Não ficou, né? Não, tá bom. Mas olha só, falo brincando, mas o Pedrão falou: não lava os meus pés, imagine, coisa e tal. Jesus falou: se eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Daí ele vai por 80, né? Então não me lava os seus pés, me lava o corpo inteiro, aquela coisa toda. Mas Jesus, ele falou, deixou um legado muito interessante sobre o caráter divino. Jesus sabia que iria partir, e esse ato aparentemente esquisito de lavar os pés, existia uma cultura judia que quando você entrasse na casa de uma pessoa visitante, sempre o servo da casa, a palavra servo, escravo, significa a mesma palavra, vinha e lavava os pés do convidado e também do seu senhor, porque eles vinham com aquelas sandálias, muito pó, toda aquela situação. E Jesus, sendo o maior, foi o menor, ele lavou os pés também. E isso que me chamou a atenção, ele lavou os pés do Judas. Interessante, porque não é só ceiar, porque não é só ser conveniente. Eu faço por quem faz por mim, eu perdoo se merecer. Já viu isso aí? Interessante a questão da comunhão, porque a prática, ela é a prova da mudança. Eu aprendo duas lições aqui com Cristo, aliás, são
muitas lições, mas eu quero destacar duas hoje aqui. Duas. Jesus ensinou, através da herança que ele deixou, o caminho da purificação. Nenhum de nós aqui tem um passado fácil. Nenhum de nós tem um passado fácil. Todos nós tivemos que superar traumas, educação errada talvez, exemplos errados, tristezas, catástrofes. Todos nós tivemos que superar alguma coisa. Todos nós, não é? E Jesus nos ensina a ter um caráter. Caráter é uma escolha. Personalidade não, mas caráter, ele é uma escolha. Jesus, ele lava os pés dos discípulos. O que isso significa, pastor? Pés na Bíblia significa santificação, separação, santidade. Efésios 6, por exemplo, fala sobre a armadura que Deus dá para os seus filhos ali, o capacete da salvação, blá blá blá, você conhece. E ele fala também sobre as sandálias da pregação do Evangelho. Isso é, calçar as sandálias, testemunhar, pregar, falar o que Deus fez na nossa vida, faz parte de uma armadura para permanecermos em pé, não é? Você vai ver lá no livro de Josué, quando de repente a Bíblia diz que o Senhor aparece para Josué e fala: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você pisa é um lugar santificado pela presença de Deus. Você vai ver Moisés também, lá quando a sarça não se consumia, o Senhor falando através de uma chama, e falou para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa aí é santo. Você vai ver também em Isaías capítulo 6, quando um anjo serafim, a palavra serafim significa ser totalmente de fogo. Ele vem, ele tem 6 asas, com 2 ele cobre o rosto, com 2 ele cobre os pés, e com 2 ele voa. Mas por que ele está cobrindo os pés? Porque ele está diante do Senhor, ele não pode ver o Senhor. Por que ele está cobrindo os pés? A santidade. Jesus, ele está dizendo para Pedro, ele está dizendo para Judas, ele está dizendo para todos ali: não sei não, ele sabe, né? Não importa o caminho que você escolheu no teu passado, importa que hoje eu estou lavando você, hoje eu estou santificando você, hoje eu estou te dando a oportunidade de ter uma nova escolha. Pés na Bíblia significa caminhada, caráter, escolha. E Jesus lavou os pés dos discípulos para um objetivo. Qual o objetivo, pastor? Prepará-los para entrar no deserto de alguém. Deus sempre lavou os pés dos seus filhos para entrarem no deserto de alguém. Deus purificou Josué, Deus purificou Moisés, Deus purificou Davi. Você vai ver várias passagens na Bíblia que Deus primeiro ele lava, ele trabalha no caráter de alguém para alguém entrar no deserto de outro. Por exemplo, Moisés foi trabalhado nele e ele entrou no deserto dos hebreus, naquele sofrimento de escravidão lá que eles estavam vivendo no Egito. Você vai ver Paulo, doutor em teologia. Ele entrou, depois de ser lavado por Deus, ele entrou no deserto de quem? De Onésimo. Paulo foi parado numa prisão, e ali ele entrou no deserto daquele homem. Paulo evangelizou tanta gente, até os guardas pretorianos que revezavam em turnos, ele ia evangelizando, ele testemunhando. Ele mesmo falou isso: olha, eu estou preso pelas algemas, mas o evangelho não. Olha as sandálias da pregação do evangelho. E quem que fez isso com Paulo? O próprio Ananias. Estava morrendo de medo de entrar no deserto de Paulo, e Deus fala para ele em Atos 9,16: eu é que sei o quanto deves padecer pelo meu nome. Você vai até a rua que se chama direita, vai chegar lá, você vai encontrar um homem, ele está cego, eu quero curá-lo. Paulo foi discipulado ali. Jesus quer guiar os seus passos até o deserto de alguém. Por quê, pastor?
Porque todo aquele que vai até Jesus vai andar por um caminho diferente. Jesus nasceu, e a Bíblia diz que uma estrela apareceu. Reis da Pérsia, reis do Oriente, nós não sabemos quantos reis que eram. Esses reis olharam aquela estrela nova, e a Bíblia diz que a estrela guiou eles até onde? Até Belém, até onde Jesus estava. E eles encontraram Jesus 2 anos depois do seu nascimento. Olha só. E foram avisados em sonho quando voltasse. Eles encontraram com Jesus e eles iriam voltar pelo caminho de Herodes, que queria saber o nascimento do Messias, mas o Senhor avisou eles para andar por um caminho diferente. Então todo aquele que vai até Jesus volta por um caminho diferente. Entenda isso, meu irmão. Volta por um caminho diferente, um caminho novo, um caminho de renovo. Deus sempre abre uma porta para aquela pessoa que é de oração. Todo aquele que vai até Ele, Ele lava, Ele santifica, Ele vai dar uma nova direção, mesmo em meio ao deserto. Mesmo em meio ao deserto. Quando eu estava deprimido, eu fui até Ele em oração, e Ele começou a me mostrar um caminho de resultados melhores. Isso me deu esperança. Eu escutei uma mensagem, uma fita de um testemunho de um homem chamado Marcelo Borges, de São Paulo, se eu não me engano. E esse homem, Marcelo Borges, ele fala da questão da dependência química dele. Aliás, não era de São Paulo, era do Rio de Janeiro. E ele fala do morro, ele fala que ele estava usando droga, olhava para a mãe dele, aquilo corta o coração dele. E ele vai contando várias coisas, e da onde que Deus o tirou, o caminho que ele estava andando e coisa e tal. E isso também mexeu comigo. Isso é, mesmo em depressão, eu fui até Ele. Quando meu pai falou para mim, eu não sei o que eu falo para você, mas assim eu falei, eu sei, eu tenho que ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. Quando eu estava irado, muito irado, eu fui até Ele, e Ele me mostrou um caminho melhor. Porque se você está irado e você não vai até Ele, você senta a mão no rosto de alguém, você mata alguém, você se vinga. E se você faz algo desse tipo, você vai colher algo pior. Você está entendendo, amém? Quando eu estava magoado, eu fui até Ele, e Ele me revelou Isaías 53. Pelas suas pisaduras, isso é pelo exemplo dEle, pela caminhada dEle, pelo que Ele fez. Se eu o seguir, eu posso ser curado, eu posso ser sarado pelas suas pisaduras. Isso é, todo aquele que vai até Jesus, todo aquele que quer ter comunhão com Ele, Ele vai lavar os seus pés, e você vai andar por um caminho diferente. E que caminho, pastor? Esse é o segundo ponto: o caminho da humildade para servir. Esvaziar-se do orgulho. Esvaziar-se do orgulho. Olha o que Paulo deixa nos registrados ali em Filipenses capítulo 2, o versículo 5 em diante, diz assim, ó: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não existe caminhar com Deus e não ir ao deserto de alguém. Não existe essa possibilidade. Não existe. O amor é a maior herança de Deus para nós. Eu vou enfatizar: o amor sacrificial é a maior herança de Deus para nós. Porque o amor da poesia ele é muito bonito para se ouvir, mas o amor sacrificial, ele é um filme de terror. Dá vontade de sumir, dá vontade de se vingar, dá vontade de abandonar, dá vontade de um monte de coisa.
falar um monte de coisa. O amor sacrificial faz você dedicar o fruto do teu trabalho para pessoas. Você trabalhou o dia inteiro, você pega o teu dinheiro e você ajuda alguém que talvez pisou na bola. Quanta gente que vem falar para mim assim: pastor, você fica lidando com esses caras não valem nada. Eu não posso ser ignorante com a pessoa, porque para ela não foi revelado ainda, mas eu preciso entender o que Deus revelou para mim. Eu preciso entender o que Deus revelou para mim com relação a essas pessoas. Eu preciso chegar até o deserto deles, porque geralmente quem faz vítima é porque foi vítima também. Tem valor, meu irmão, tem valor, tá? Você nunca vai andar em um caminho com Deus e o deserto deixar de existir. Pode ter certeza disso. A nossa vida de deserto é de perseverança e é de vitória, e não é para qualquer um, é para cristão. Esse tempo atrás eu vi um cara falando bem assim, não, foi uma propaganda, alguma coisa na internet que estava escrito bem assim: o uísque é para os fracos, os fortes tomam mesmo é Santa Ceia. Os fortes tomam é Santa Ceia. Meu irmão, Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim, olha só: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Também os dos outros. Poxa vida, você está cansado, você está desgastado. Eu vejo os irmãos às vezes que trabalham a semana inteira, poderiam estar repousando e coisa e tal, mas não, estão tentando desenvolver algo para que em linguagem alcance pessoas naquela linguagem, ajudando pessoas, estruturando a igreja de diversas formas para que pessoas sejam alcançadas. Sabe que uma pessoa que é cristão, que está firme, que tem história, o primeiro passo da queda dessa pessoa pode demorar anos, mas o primeiro passo é deixar de servir, é vir com essa história de ano sabático, é vir com essa história de que não, esse ano, porque todo líder que eu conheço, ele fala assim, eu estou generalizando, tá? Mas é exagero meu, boa parte dos líderes que eu conheço, eles falam assim: não, esse é meu último ano nesse ministério. Boa parte, porque desde o começo dá vontade de você sumir, várias vezes, são vários líderes e de várias igrejas. Eu vejo os pastores aí, meu Deus do céu, envelhecidos e coisa e tal, mas Jesus, ele faz algo por eles, e depois esses homens morrem pela causa de Jesus. Já viu aquelas pessoas que não têm amigo? É porque nunca entenderam isso. São verdadeiras pessoas egoístas. Eu não tenho amigos, eu tenho colegas. Já vi várias pessoas falando assim: não, existem graus de amizade. Jesus tinha uma multidão que o seguia, tinha 70 discípulos, 12 apóstolos, 3 amigos e um amigo próximo, que era João, o apóstolo amado, que antigamente era João Trovão, o explosivo, mas se encontrou com Jesus e andou por um caminho diferente. Paulo também, lembra? Nem caiu do cavalo nada, só caiu por terra, ninguém sabe se é cavalo ou não. Mas Paulo, por que me persegues? Ele foi por um caminho diferente. Isso é, Paulo visitou o deserto de pessoas pela Eurásia, pela Europa e pela Ásia. E aí? Cadê o deserto de alguém na tua vida? Cadê a intercessão por alguma pessoa? Cadê a autonegação? Pastor, o meu talento é cuidar de criança. O meu talento, pastor, olha, é ofertar para ajudar. Pastor, o meu talento, olha, eu tenho uma alegria para sorrir e ficar na porta e... pastor, o meu talento é musical. O meu talento é falar com pessoas. Pastor, o meu talento é ajudar a administrar. Pastor, o meu talento... Cadê o teu talento? Se não tem, a tua fé é morta. Eu acho interessante, o livro de Tiago, ele fala isso, né? Para mim e para você. Apresente então a tua fé, que eu apresento as minhas obras. Porque a fé sem obras, ela é... A gente já decorou isso, né?
acreditaria num homem que se diz eletricista e não sabe trocar uma lâmpada? Primeiro que o eletricista, ele não fala positivo e negativo, ele fala fase e neutro, né? Mais ou menos isso, né? A linguagem é diferente. Você acreditaria num homem que fala que ele é piloto de corrida e não consegue fazer uma baliza? Pois tem muita gente falando que é cristão e quer só ser servido, escondido num vestuário de vitimismos e desculpas. Porque eu já não sei mais o que. Eu acho que eu preciso ir para um outro lugar, receber de um outro lugar, porque aqui já não é suficiente o que eu estou recebendo. Eu preciso receber mais. Eu preciso, sabe? Porque as pessoas não me entendem aonde eu vou. Então lá daí vai ter um louvor, mas então eu preciso receber mais. Você já está gordo espiritualmente, já está uma melancia. O problema é que se a gente faz cursos e nunca coloca em prática isso, você se torna inútil, uma crítica inválida, uma soberba, uma cegueira. Não, pastor, agora deixa porque eu já fiz isso, eu já virei do avesso na fé, e aqui, coisa e tal. Mas e hoje? Se Jesus sempre nos chama para viver o novo, o que você está fazendo? Cadê teu grupo? Cadê os teus discípulos na fé, que Jesus falou para a gente fazer discípulos da fé? Cadê? Cadê aquela pessoa com o coração explosivo? Eu quero ganhar para Jesus, eu quero servir. Levou uma surra, tá banguela e tá lá dando glória. Falo isso de uma forma figurada. Cadê? A nossa atitude de servir pode servir para mudar o coração das pessoas, porque o mundo está cansado de hipocrisia. O amor de Cristo, disse Paulo, nos constrange. Então o primeiro ponto que eu destaco aqui: você vai andar por um caminho diferente. Se você teve um encontro com Jesus, vai andar por um caminho diferente. Segundo ponto, o caminho é o caminho do amor sacrificial. E o terceiro ponto é um convite. Você está precisando lavar os pés de alguém. Um mundo carregado de egoísmo, você está precisando lavar os pés de alguém. Existe uma diferença entre politicagem e favor. A politicagem, peraí, eu sei que o Anderson, ele é TI, lá da Regional SIC, ele manja de informática, então eu vou fazer uma politicagem com ele. O que eu vou fazer? Eu vou levar o Anderson para almoçar, ou eu vou comprar um presente que eu sei que ele gosta. Por quê? Porque semana que vem eu vou precisar dele. Isso é politicagem. Favor é quando você faz por quem não pode devolver. E a Bíblia vai deixar bem claro que quando você faz por esses, e esses não podem devolver para você, é para Deus que você faz, e Ele vai te indenizar. E a Bíblia diz que os favores, eles abrem portas para nós. Os favores, eles vão abrir portas para a gente. O ato de dizimar na casa de Deus, meu irmão, isso é um ato de ligar projetos a Deus, é um ato de selar algo a Deus, e é o próprio Deus que nos indeniza. Então isso que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa que é cristã e de uma pessoa que está espanado, já não rosqueia mais na fé. Então algumas pessoas têm um pensamento tipo assim: mas o que essa pessoa vai fazer para mim? Esse camarada não merece, isso aí não vale nada, isso aí não sei o quê. Quantas vezes você já ouviu isso? Meu irmão, não servir leva à falta de favor, faz com que a pessoa não avance na vida. Há pessoas que ainda não entenderam esse princípio de se socializar, porque essa iniciativa de favores, ela abre portas nas nossas vidas. Eu lembro uma vez que veio uma ligação e eu acabei ajudando um senhor. Eu não imaginava nada dele, né? Até o Jeff estava junto, né? Para entender quem que é. Acabei ajudando um senhor, e por uns meses, e a gente estava ajudando uma senhora a refazer telhado na casa e coisa e tal, mexer. E esse senhor veio ajudar. Ele foi ajudado, daí ele veio ajudar.
a fiação da casa, telhado, um monte de coisa. Simplesmente por ajudar. Aí, passado um tempo, anos, ele me procurou e falou: ô pastor, eu vi esses trabalhos que você faz aí com pessoas, dependente química, igreja, coisa e tal. Eu comprei 21 alqueires de terra ali em Bateias, perto da Calcite. Eu vou te dar um alqueire de terra. Você faz o que você quiser. Vou colocar no teu nome. Se você quiser doar para a igreja, você doa. Se você quiser fazer uma casa de recuperação, você faz. Se você quiser morar lá, você mora. Falou: poxa, Deus abençoe. Aí eu peguei aquele terreno, pensei comigo: o que eu vou fazer com 24 mil metros? Fui lá conhecer o lugar. Estava plano já, né? Ele tinha plantado milho, e daí tinha colhido, estava plano, daí tinha uma queda. Já sei, o Jefferson sempre quis ter chácara. Eu vou dividir com ele essa bomba. Vamos rachar. Dei para ele a metade, né, Jefferson? Vamos registrar então, vamos lá. Passado um tempo, falei com o Jefferson e com a Michelle. Eu falei: o que nós vamos fazer com isso aí, né, cara? Vamos ofertar na igreja? Ofertamos na igreja. E foi assim que a gente conseguiu pagar as últimas parcelas, né, do terreno. E interessante que entrou no começo da pandemia e foi assim que a gente conseguiu pagar, né, um aperto e coisa e tal. Mas assim, aí chega alguém e começa a criticar e começa a falar. Mas geralmente são pessoas que nunca fazem favores para ninguém, ajudas para ninguém. São pessoas que só pensam em si. É só politicagem. Deus está chamando você para entrar no deserto de alguém. Deus está chamando você para ir naqueles lugares. Como Jesus subiu numa cruz porque tinha duas pessoas ao lado que estavam precisando, mesmo uma só ter aceito. Aquele homem estava num deserto, um lugar solitário. Quem queria ajudar ele ali? O próprio Jesus foi ali. O próprio Cristo foi ali. Sadraque, Mesaque, Abdenego, Misael, Azarias, Zacarias estavam onde? Estavam no lugar que ninguém podia entrar. Mas o próprio Jesus, que ainda não havia se manifestado em carne, foi até o deserto de fogo deles. Jesus esteve no deserto de leões com Daniel. Jesus sempre esteve no deserto de alguém. E ele ensinou o seu corpo, a sua igreja, a lavar os pés, a entrar no deserto de alguém. Como é que está a tua vida, cristão? O deserto de alguém que você entrou, abandonou lá, disse não vale nada. Como é que está? Essa pessoa não merece. Como é que está? Jesus lavou os pés de Judas. E a gente se achando mais digno de qualquer um monte de gente aí, se achando mais digno. Ele lavou os pés de Judas. Ele sabia de tudo que ia acontecer. Ele sabia que Satanás tinha proposto um caminho no coração de Judas, e ele escolheu servir. Ele escolheu lavar. Pastor, mas eu dei por um caminho diferente. Mas mesmo assim, toda vez que você vai até ele, está de pé, ele lava os teus pés. Quantas vezes que a gente vai até ele e a gente anda por um caminho diferente? Estou com vontade de esmurrar alguém, eu vou até ele. Estou com vontade de falar um monte para alguém, eu vou até ele. E Jesus está chamando você para ir até ele agora, e depois ir lavar os pés de alguém. Se coloque em pé, por favor. Olha só, quem que você conhece que está desanimado na fé e que você pode trazer domingo? Quem que você conhece que está precisando de alguma coisa e você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa? Quem que você conhece? Quem que você conhece? Porque às vezes os familiares dessa pessoa estão cansados, mas Deus está te chamando para fazer essa diferença. Há desertos que você não escuta nada ali, você não percebe nada, mas tem alguém sofrendo. Mas a gente às vezes, carregado de egoísmo, não consegue perceber. A gente só fica: a minha dor, a minha dor, a minha dor, o meu problema, o meu limite, o eu não posso. Uma moita de desculpas. E Jesus quer ligar a você um favor eterno, um favor gigantesco. Deus quer te dar a resposta do amanhã e está por trás dos favores. Pode ter certeza. Coloca a mão no teu peito assim.
falando à sua mente? Quem que Deus está ministrando a você? Talvez é mais de uma pessoa. Você só precisa convidar essa pessoa às vezes. Quem que é? Quem que você tem que servir? Talvez é na própria casa. Quem que é? Você precisa ir até Deus. Você precisa ir até essa pessoa. Você precisa lavar os pés dessa pessoa. Eu lembro uma vez, para finalizar aqui, que tinha um homem que foi parar como meu vizinho. Eu morava numa casa alugada no Flamboyant, e ele foi parar como meu vizinho. O nome dele era Jurandir da Silva, pastor Jurandir. Por 6 meses aquele homem morando ali, e eu escutava aquele homem orando. Eu já tinha chamado ele para ir para a igreja várias vezes, para vir aqui para a igreja. 6 meses eu chamando ele, ele não veio. Um dia eu cheguei para ele e falei: ô pastor, o senhor tem sapato aí? Tenho. Quantos pares que o senhor tem? Ah, eu acho que eu tenho 3. O senhor me empresta, por favor, um pouco? Tá bom, o senhor vai precisar? Isso, o senhor me empresta um pouco? Tá bom, emprestou. Eu vi aqueles sapatos machucadinhos, uma coisa. Eu peguei e pintei ele, eu tinha mexido com essas coisas, né? Eu peguei, engraxei, limpei os sapatos, entreguei para ele. Ele falou: pastor, vamos para a igreja comigo hoje? Só que eu vou andando. E viemos conversando. Ele nunca mais deixou de vir. Isso já faz uns 13, 14 anos. E aí fomos entrando no deserto, um outro para ajudar. Você pode fazer algo por alguém, e é assim que você muda o mundo, de uma forma madura, cuidando dos próximos ao teu redor. Amém? Você vai orar para essa pessoa agora. Santo Deus, afasta a amargura do coração dessa pessoa que está me ouvindo. Afasta esse sentimento de que ninguém enxerga ele ou ela, porque até então não entendeu nada da mensagem. Faz com que ele e ela vá até o Senhor, Pai. Aliás, ouça a tua palavra e assim edifique a casa sobre a rocha, para que leve até o Senhor o pedido de alguém, o sofrimento de alguém, e que essa pessoa tenha alguma iniciativa no ministério de auxiliar o rebanho, auxiliar vidas, que essa pessoa tenha alguma iniciativa que mude a vida de pessoas. Liga esses favores aos céus. Liga, Pai, essa iniciativa, esse pedido de oração, esse convite. Liga, Pai, oh meu Deus, essa pessoa que está agora com a armadura do Senhor para entrar no deserto de alguém preparado. Então, no nome de Jesus, envia uma comitiva de anjos, se necessário, uma legião ou 12 legiões de anjos, como o Senhor falou, se necessário, para que alguém seja salvado, Pai, alguém seja sarado num deserto, seja extraído de lá, e assim continue esse ligamento, Senhor, pelo seu exemplo. Corações que estavam abafados pelo negativismo, pelo medo, corações que estavam abalados, envolvidos pelos traumas. Em nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo ao Senhor: abre um caminho no meio do deserto, abre um caminho, meu Pai, na vida dessa pessoa que te busca. Pai, esclarece uma solução, vem com uma resposta que tire essa pessoa desse cativeiro, pois estão cansados, desgastados. Porque depois de 40 dias de deserto é quando Satanás chega com uma falsa proposta. Então, no nome de Jesus, que as propostas satânicas caiam por terra. Santo Deus, que os teus anjos venham servir. Usa os teus filhos aqui nesses pedidos de oração, e que hoje mesmo comecem a visitar o deserto de pessoas, comecem a lavar os pés das pessoas. Sim, meu Pai, nós ligamos esta oração aos céus e te pedimos esta graça em nome de Jesus.